Eu já resolvi o negócio de publicação. Ih, meu Deus, eu gravando. Seguindo então, gente, o comentário da prova do TJ do Rio, né, aqui pelo ponto dos concursos, vamos seguir para a questão de número 15, né? Nós somos blocos anteriores, nós já comentamos, prova de nível médio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, feita aí pela FGV. Bom, questão 15 se refere ao texto que está no módulo anterior, diz assim: o título dado ao texto 3 tem a forma de uma pergunta: quanto falta para o desastre? Ora, gente, essa pergunta que nós temos no texto, né, o que eu tenho sobre ela? Exemplifica uma pergunta retórica? É uma pergunta retórica? É. O que é pergunta retórica? Pergunta retórica é aquele instrumento interrogativo que nós temos, gente, que serve para o autor do texto atiçar vamos dizer assim, a curiosidade do leitor. A pergunta retórica é aquela pergunta que é respondida pelo próprio texto, vamos dizer assim, tá? Você faz a pergunta para prender o leitor já sabendo que essa pergunta tem uma resposta. Olha que interessante, isso é importante saber. Faça a pergunta já sabendo que essa pergunta tem uma resposta. Essa resposta pode estar explícita ou implícita no texto, mas existe a resposta no texto. O entendimento da resposta está claro no texto. Isso aqui é pergunta retórica, tá? É diferente de pergunta de dúvida. Quando você lança uma pergunta, né, que pende aí para dúvida, é aquela pergunta cuja resposta você não sabe, tá bom? Uma vez houve uma questão muito interessante feita para o TJ Rio, mas uma prova muito antiga, falando assim: trate uma pergunta retórica sem resposta. É porque ele só pegou a pergunta e não perguntou nada sobre o texto, quis saber sobre a pergunta. Olha, só a pergunta é uma pergunta sem resposta, tá bom? Mas, esse texto em face do texto, essa pergunta em face do texto, vamos ver o que diz. Ó. Exemplifica uma pergunta retórica? Sim. Já que não há resposta possível? Não. Pergunta retórica é aquela que tem resposta possível, tá bom? É claramente respondida no texto por meio de uma previsão? Esse foi o gabarito. Vamos analisar as demais. Não apresenta resposta no corpo do texto? Cuidado que a definição de pergunta retórica é aquela que o autor sabe sua resposta, que o texto contém explícita ou implícita sua resposta. Portanto, falar que não tem resposta no corpo do texto, né, a gente não pode dizer, tá bom? Funciona como um conselho para a autoridade? Não, se a pergunta não é conselho, é respondida por meio de uma informação do enunciador, não é uma informação, é o texto que responde. Portanto, é a letra B de bola. Ela é claramente respondida no texto por meio de uma previsão. Quanto falta para o desastre? O que se pergunta é a falta, tá? Quanto falta para o desastre? Que ele vai mostrando tudo que vai acontecendo para que a gente chegue naquele desastre realmente da total escassez de água, tá bom? Então, a melhor resposta é B. Mas vejam bem, responderia bem essa questão se o aluno soubesse o conceito de pergunta retórica, tá? Então, vou questão 16 agora. 16. As duas primeiras frases do texto 3 mostram formas verbais que estão flexionadas no presente do indicativo e que indicam para nós. Então, é só você voltar no texto da sua prova, tá? Aqui eu não vou voltar, porque eu esqueci de colar o slide com a prova, com o texto, perdão, né? Para a gente fazer, mas no anterior eu tenho. Então, é só você acompanhar com a sua prova. Ora, gente, o texto faz uma previsão, não faz? Então, esses verbos que estão no futuro, né, eles estão apresentando fatos futuros, tá certo? Como já ocorridos. Porque quando ele diz, filas para pegar água se espalham por vários bairros. Famílias carregam baldes e aguardam a chegada dos caminhões-pipa. Tá vendo? E aí você vai vendo que tudo vai confluir para uma consequência final. Então, quer dizer, a melhor resposta é C. Vamos ver as demais. Mais ênfase nos fatos que indicam o desastre anunciado? Não, o verbo não serve para enfatizar, tá? Quem enfatiza são dois mecanismos da língua portuguesa responsáveis pela ênfase. Preste atenção. Todas as vezes que alguém falar sobre ênfase em português, você vai se lembrar de dois mecanismos que são responsáveis pela ênfase. Falo para você. Pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos, quando empregados após o nome, servem para enfatizar. Por exemplo,
A pessoa fala assim, casa esta que foi deixada para os filhos. Casa esta. Então, esse pronome esta, que está na posição do adjetivo, na verdade, casa esta, esse pronome esta que está na posição do adjetivo, ele serve para enfatizar, tá bom? Então, quer dizer, o pronome demonstrativo, quando posposto ao substantivo, tem função de ênfase, tudo bem? Também tem função de ênfase a repetição da palavra. Quando a pessoa fala não, você não vai sair. Esse não é ênfase. Então, gente, ênfase ou é pronome demonstrativo que possibilita, ou é repetição, tá bom? Vírgula não enfatiza. Muito raramente, a vírgula ela serve para destacar o adjunto adverbial antecipado, destacar, quando você quer enfatizar esse adjunto adverbial. Então, é o único caso que a vírgula enfatiza, é o caso do adjunto adverbial. Por isso que é de uso facultativo, tá? É o único caso. Mas cuidado com a ideia de ênfase, ok? Interesse do autor em descrever fatos alarmantes? Ora, quando a gente descreve, a gente até usa o presente, tá? Até usa o presente. Mas a ideia que está ali, por ser, quando ele fala assim, verão de 2015, ele alude a um fato futuro. Tanto que o texto perde a capacidade descritiva e passa a ter uma capacidade, o quê? Preditiva, não é? Um texto preditivo. Falei com vocês no bloco anterior. Preocupação em argumentar? Não, ele não defende nada, ele só aponta fatos. Intenção de dar mais dinamismo às ações narradas? Olha só, se o texto fala de um fato futuro, e a FGV faz essa separação, a gente não vai falar então sobre narração. O texto é, portanto, preditivo. Então, quer dizer, for um texto envolvendo tipologia, ou como a FGV gosta de chamar, gênero textual, ela gosta de chamar dessa forma, gênero textual. Olha, gente, matou quem pensou o quê? Quem soube que aquilo era um texto preditivo, portanto, né, alusão a fatos futuros, como se estes fatos já fossem ocorridos, tá certo? E aí vai gerar uma relação final, que é quando ele diz assim, por isso várias cidades, né, São Paulo e várias cidades vizinhas, que formam a maior região metropolitana do Brasil, entram na mais grave crise da falta de água. Então, quer dizer, se ele diz que eles entram também usando o presente, quer dizer que as ações presentes anteriores se referem a fatos já ocorridos, mesmo com essa mistura com a visão de futuro, ok? Mais, questão 17. O segmento do texto 3, que retoma o tema dos dois textos anteriores, texto 1 e texto 2, então você não vai contar texto 3 também não, é o texto 3 que retoma texto 1 e texto 2. Esse recurso aqui, gente, é o recurso de intertextualidade, quando você faz menção a outro texto, menção a assuntos que estão em outro texto, tá? É o recurso da intertextualidade. Então, nós temos, ele diz assim, as filas para pegar a água se espalham por vários bairros. Isso aí é típico do texto 3. Famílias carregam baldes e aguardam chegar de caminhões-pipa. Texto 3. Nos canos e torneiras, nenhuma gota. Texto 3, porque o texto 3 está falando dos efeitos. Os dois textos anteriores, né, falam das causas, tá certo? Das causas do que acontece, vamos dizer assim, tá? D. No rodízio o abastecimento força lugares com grandes aglomerações como shopping centers e faculdades. São os efeitos. E letra E. Chuvas abundantes da estação não vieram. As obras em andamento tardarão a ter efeito. Se você observar o texto 1, né, o que o texto 1 chama atenção? Para o desperdício, certo? E o texto 2 também. E o texto 1 fala também, gente, sobre a falta de políticas públicas preventivas. Quer dizer, as chuvas não vieram. As obras em andamento tardarão a ter efeito. Por quê? As chuvas não vieram, mas não houve uma precaução do poder público. Lembra o texto 1. E o desperdício continuou, lembra o texto 2, por conta das várias formas de se desperdiçar água. Tá bom? Melhor resposta, letra E. Questão 18. Uma das regras de emprego da vírgula é marcar a omissão da forma verbal. Gente, isso aqui é típico de um processo que nós chamamos de zeugma, que é um tipo de figura que consiste em você omitir um verbo e um substantivo já mencionados, tá bom? Quando isso acontece, né, a regra diz que nós devemos usar a vírgula obrigatoriamente.
Ora, eu não quero repetir o verbo, então uso a vírgula obrigatoriamente, tá bom? Então, o que nós temos, ó? No texto, se vocês voltarem, o verbo não foi mencionado, mas você entende que falta o verbo direitinho. Em que passagem? Quando ele chama atenção para a letra A. Nos canos, nas torneiras, nenhuma gota. Quer dizer, nos canos, nas torneiras, não há nenhuma gota. Faltando o verbo haver aqui, ó. Tá? Essa vírgula é obrigatória, tá bom? Por conta desse processo de omissão de verbo. Omitiu o verbo, vírgula obrigatória. 19. Por isso, São Paulo e várias cidades vizinhas que formam a região metropolitana do país entram na mais grave crise. O conectivo, por isso, introduz muita atenção a essa questão. Se você observar, no texto, ele fala: filas para pegar água se espalham por vários bairros, famílias carregam baldes, o rodízio no abastecimento força lugares com grandes aglomerações como shopping centros e faculdades a fechar. As chuvas abundantes da estação não vieram, as obras em andamento tardarão a ter efeito e o desperdício continuou alto. O que aconteceu? São Paulo e várias cidades vizinhas que formam a maior região metropolitana do Brasil entram na mais grave crise de falta de água da história. É um efeito? É. A banca diz: a conjunção por isso, o conectivo por isso introduz foi uma questão maldosa. O conectivo por isso, se te perguntar qual é o valor de por isso, é valor de conclusão. O valor da conjunção é valor de conclusão. Certo? Mas o que ela está introduzindo para nós? O efeito daquilo tudo, a consequência. Por isso que deu D de dado e não deu letra A. Tá? Júnior, mas eu posso entrar com recurso? No meu ponto de vista, sim. Porque, na verdade, se a banca joga um conector por isso, se o aluno quiser entender que isso seria o fechamento do texto, a conclusão, ele não está tão errado assim, não. Tá? Eu na verdade... tenderia até a marcar a letra A por conta do valor da conjunção mesmo. Eu entendo o que a banca quis dizer, mas acho que cabe sim a ideia de conclusão. Tanto que outros concursos, a FGV foi muito esperta, ela julgou por isso com valor de consequência, mas não tinha a letra A, não tinha a palavra conclusão junto com isso, tá? Para não gerar essa dúvida, tá certo, gente? Portanto, o que aconteceu ali? Você tem o valor de conclusão e tem o valor de consequência. Se você fechar bem em cima do valor morfológico de por isso, é conclusão, sem dúvida alguma. Cabe o valor de consequência? Cabe o entendimento da banca, mas cabe recurso porque a gramática é explícita. O valor dessa conjunção é de conclusão, ok? Se você quiser fazer recurso, portanto, pode solicitar aí para a letra A, tá? E a gente vai então para a questão de número 20, que já até está aqui. Ó, ele diz assim para nós: entre as razões apontadas, entre as razões apontadas no texto 3 para o desastre anunciado, não se inclui. Aqui tá até fácil, tá, gente? Olha, tem a falta de planejamento, tá certo? Que as chuvas não tardaram, o desperdício continuou alto, então eu posso entender essa falta de planejamento como um elemento que está ali. Nós temos também, situações climáticas anormais, sim, as chuvas que não vieram, consumo em excesso, má administração que vai bater com falta de planejamento, mas nós não temos preocupações eleitorais, tá bom? Isso está muito nítido, não tem, tá? Questão 20, já respondi, vou para a questão número 21. A correção na situação gráfica faz com que a norma culta da redação, faz parte do cuidado, da redação do texto. A opção que apresenta um vocábulo que é acentuado de forma distinta, se eu comparar com os demais, é o quê? País, pessoal. Por quê? Gente, famílias tem acentuação na penúltima sílaba. Tá vendo? Termina em ditongo crescente, ó. Ias, rodízio, ditongo crescente. Água, ditongo crescente. Desperdício, ditongo crescente. Tudo isso aqui é paroxítono terminado em ditongo crescente. Menos a letra B, que é acentuado por ser um hiato, tá bom? Por que ditongo crescente, Júnior? Ora, ditongo, gente, você tem o quê? Uma semivogal, que é um som fraco com uma vogal. O I é uma semivogal. O U é uma semivogal. Tá? As semivogais do português, em especial, expressamente, são I e U.
Vez ou outra, e e o. Vez ou outra, e o. Quando você fala mágoa, apesar da existência deste o som é de u, mágoa, de tom crescente. Eu saio do som fraco, que é o u, para o som mais forte, tá bom? Cuidado para você não achar que país é oxítona. Por que não? Porque a regra diz, são acentuados oxítonas terminadas em a, né? As, e, es, o, os, em, ens. A, e, o, seus plurais, em, ens. I não, tá? O i sozinho, quando se separa da outra sílaba, né? Então, quer dizer, pá, isso é hiato, tá bom? Tá certo? Então, vamos mais. 21. Agora, 22. Deixa eu ver se eu joguei pra cá 22. Não. Então, peraí que eu vou puxar 22 para nós agora. Só um momento. Questão 22. Eu vou deixar para fazer questão 22, pessoal. No próximo bloco, eu já junto tudo para não ficar grande também, que já estamos com 16 minutos, ok?